No ar, mais uma edição do programa Visão Livre. O saudoso Paulo Francis, colunista, um dos mais importantes colunistas da história do Brasil, Paulo Francis, costumava dizer que o Brasil era um país de jeca. Talvez até inspirado lá no Monteiro Lobato. Mas esses dias de escândalos, dias de mensalão, de agora tem o novo mensalão, costumamos ouvir as coisas de fato que nos leva a crer na afirmação do Paulo Francis que somos um país de jeca. Nos Estados Unidos, a imprensa trata de forma muito dura o presidente Bush. E lá, ninguém sequer cogita o termo que a imprensa é golpista. O papel da imprensa é, de fato, fazer as críticas às autoridades constituídas. Aqui, em especial a revista Veja, é vista pela esquerda, pelos lulistas, pelos petistas, ou como queiram, lulopetistas, como uma revista golpista. Mas sabe por que eles se comportam assim? Porque na cabeça desse pessoal, esse pessoal, aliás, tem uma formação totalitária, não é por acaso que admiram Mao Tse Tung, que admiram Che Guevara, que admiram Lenin, Trotsky, né? Na cabeça desses totalitários, imprensa é para elogiar o governo. Esquecem que o charme, que a razão de existência da imprensa é exatamente a crítica. Quem se elegeu num determinado cargo concorreu primeiro entre os seus pares dentro do partido, um teve que pisar no pescoço do outro lá, conseguiu ser indicado na convenção, depois disputou, participou de uma campanha disputadíssima e se elegeu. Portanto, quando alguém se elege, quando alguém ocupa um cargo, é uma ação deliberada dessa pessoa, desse partido, desse grupo político que chegou ao poder. No entanto, ele fez uma opção, e o papel da imprensa, pelo menos deveria ser, é de fato de criticar. Imprensa para elogiar é propaganda, é coisa dos regimes totalitários. E olha como a concepção dessas pessoas, o chamado lulopetismo. Porque eles, inclusive, admiram a Coreia do Norte, admiram Cuba, admiram os regimes totalitários. Admiram, inclusive, o presidente iraniano, não é isso? Talvez seja isso que eles gostariam que tivesse no Brasil. Uma imprensa somente oficial que elogiasse todos os feitos, inclusive as bobagens ditas pelo presidente Lula. E que no Brasil, como alguns órgãos de imprensa, dentre eles a revista Veja, não faz coro a isso, não aparece lá elogio essas frases sem sentido que geralmente o presidente diz, então eles começam a atacar a Veja de ser imprensa golpista. Agora, inclusive, os membros do diretório do PT nacional querem que o governo deixe de renovar concessões de emissoras de TV, aquelas, inclusive, que, segundo eles, seriam contrárias aos interesses nacionais. A perspectiva, a sanha dessa moçada é tanta que, inclusive, eles criaram essa TV, a chamada TV pública, que tem um orçamento aí para o ano de 500 milhões de reais, com a finalidade de fazer a defesa do governo, fazer um contraponto com a grande emissora do país, que é a Rede Globo, e que também está cheia de lulopetista, mas não tem unanimidade. E como esses totalitários, eles gostam de unanimidade, não basta estar do lado, tem que ser fiel, tem essa perspectiva, e agora já na prática estão criando a TV pública e nomeando inclusive aqueles jornalistas que, quando estavam nos órgãos de imprensa particulares, faziam o jogo inclusive do governo federal, Dentre eles o próprio ministro das comunicações, Franklin Martins, da Secretaria de Comunicação Social, que era o editor-chefe do jornalismo na parte política em Brasília da Rede Globo de televisão. E fazia isso
fazia inclusive, dava o tom das matérias favoráveis ao governo federal. Então, essa moçada não gosta de pluralidade dos meios de comunicação. Entendem que o governo não pode ser criticado. Inclusive, é de uma estupidez inacreditável. Imprensa, os chargistas, os comediantes, só pode fazer piada, só pode fazer charge, só pode divulgar, né? O charme de fazer tudo isso é exatamente quando coloca as autoridades na parede. As autoridades que se cuidem, que façam as coisas bem feitas. E se as autoridades fizerem tudo bem feito, o que é que eles estão fazendo? Simplesmente a sua obrigação. Não estão fazendo nada mais do que obrigação. No entanto, a moçada fica toda raivosa e acusando a imprensa de golpista. Mas é próprio dessa moçada, né? Essa moçada, desde quando entra na universidade e ainda continua cultuando isso, admiram essas figuras bizarras, admiram Che Guevara, né? Os jovens olham para aquela imagem, aquele desenho, aquela pintura do Che Guevara e admiram ele, entendendo que ele tenha sido algo humanista, compreensivo, solidário, quando na verdade os fatos revelam, e até a própria revista Veja dessa semana traz a matéria mostrando isso, nada inédito, mas mostra novamente, o fascínio que era Che Guevara, o assassino frio, calculista, que tinha prazer na execução dos seus adversários. E muitas vezes tinha o prazer na execução dos seus próprios companheiros de guerrilha, próprios companheiros de luta, aqueles que ele discordava ou que não gostava de determinadas atitudes, né? Então, continuamos aí admirando essas figuras, trabalhando numa perspectiva de que a imprensa deve estar sempre elogiando o presidente, né, e os seus ministros, os seus deputados, aquelas pessoas ligadas ao governo. Essa gente chegou a tal ponto de abaixar tanto que chegou a fazer o elogio e a defesa descarada do presidente do Senado, Renan Calheiros, né? Claro que o público do lado de cá pode não saber por que eles estavam fazendo a defesa ardorosa do complicado Renan Boiadeiro Calheiros, mas eles sabiam muito bem. E aí começa, dentro dos próximos dias, a CPI das ONGs. E aí nós vamos entender muito bem por que a líder do governo no Senado, Ibeli Salvati, se empenhou tanto em proteger Renan Calheiros. Tempo esgotado, o programa Visão fica por aqui. Até a próxima edição.